Eu não sei se você percebeu, mas o mercado de Bitcoin, criptomoedas, blockchain, Web3 não para de crescer. E nas mais diversas aplicações, seja para reserva de valor, pagamentos, empréstimos, propriedade na internet através de NFT, também para previsões de eleições, muito mais. Segundo o relatório da A16Z, Andreessen Horowitz já tem mais de 600 milhões de usuários cripto, somando tudo, Bitcoin, Ethereum, Solana, criptomoeda. E em setembro tinham mais de 200 milhões de usuários ativos. E esse valor é 3 vezes maior do que no final de 2003. Agora, onde mais estão surgindo oportunidades, adoção de blockchain e criptomoeda? Basicamente, os maiores ecossistemas, as maiores blockchains estão crescendo, tanto Bitcoin como Ethereum, mas quem está surpreendendo é a Solana. Segundo esse mesmo relatório, quem mais trouxe usuários foi a Solana, mais de 100 milhões de novos usuários. Sabe qual que é o motivo? O mercado ele está querendo performance, empenho e também facilidade de você operar. Por isso que a Solana vem crescendo muito. Outros dois setores também estão surgindo aplicações: games e inteligência artificial. Vamos começar falando de desempenhos, resultados significativos esse ano. E é referente à performance de blockchain, escalabilidade. Por muito tempo foi falado que blockchains eram lentas e não escalavam. Não dava para todo mundo usar blockchain. Mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje já tem mais de 600 milhões de usuários cripto. E o que está acontecendo? Bom, as blockchains estão escalando. Quem achava que não ia escalar, cá entre nós, eu acho que é aquela mesma turma que falava no final dos anos 90 que a internet também não ia escalar. Só que a tecnologia segue evoluindo. O Bitcoin, ele é uma tecnologia mais antiga, ele é mais lento. Os blocos do Bitcoin acontecem a cada 10 minutos e uma transação só é considerada finalizada depois de aproximadamente 6 transações. Então é mais ou menos 1 hora. O Ethereum já tem tempo de bloco a cada 12 segundos. Cada 12 segundos sai um bloco. E uma transação é considerada finalizada aproximadamente depois de 5 minutos. Só que se a gente for ver realmente, Bitcoin e Ethereum ainda são lentos. Também tem a questão da capacidade. Só para vocês terem uma ideia. A Visa, processadora de cartões, ela tem uma capacidade máxima de até 65 mil TPS, transações por segundo. Já o Bitcoin é apenas 7 e o Ethereum apenas 20 transações por segundo. Então a gente tem a situação onde Bitcoin e Ethereum eles são lentos e difíceis de escalar. Porém, tudo isso está mudando. Desde o próprio Ethereum com as soluções de segunda camada que vão colocando praticamente como se fossem mini blockchains em paralelos. Não são blockchains, elas usam a segurança do Ethereum, mas elas conseguem escalar. Atualmente já estão em 260 TPS. E o Vitalik Buterin, que é o cofundador e principal líder do Ethereum, tá falando de em breve ter até 100 mil TPS. Isso mesmo, mais que a Visa. E a Solana na verdade já é mais do que a Visa. Em teoria chega a 65 mil TPS. Na verdade é a mesma, é bem parecido com a Visa. Porém tem upgrades na Solana que devem passar. E a Solana também deve ficar mais rápido que a Visa. Já a Solana, o tempo de bloco é menos de 1 segundo. Então ela realmente é muito rápida. Agora, será que para na Solana? Não. Tem uma outra blockchain ainda mais nova chamada Sui, que já tem 297 mil TPS e também blocos super rápidos ali na casa de 1 segundo. Então isso tem sido impressionante e isso ajuda a escalar blockchain, trazer mais novos usuários. Outro avanço significativo foi no caso das stablecoins, que são as moedas estáveis pareadas em moedas fiduciárias, principalmente ao dólar. Se a gente somar todas as stablecoins existentes, os maiores são o USDT e o USDC, a gente está ali em torno de 172 bilhões em capitalização de mercado. E tem relatórios mostrando que tem mais de 30 milhões de usuários, mas eu não estou falando de DeFi, não estou falando do cripto nativo, finanças descentralizadas. Tem mais de 30 milhões de pessoas usando no dia a dia. Sabe por quê? Porque stablecoins é dólar. Então países como Brasil, Argentina, Turquia,
Índia, Nigéria, Venezuela, entre outros, tem moedas muito inflacionárias que perdem muito valor. Países que têm muita inflação estão usando carteiras de criptomoedas com stablecoin em dólar. Isso serve tanto para pagamento como também como uma reserva de valor. Isso eu nem estou falando do Bitcoin como reserva de valor. O Bitcoin tem se mostrado aí uma grande reserva de valor, uma super arma contra a proteção da impressão de dinheiro dos governos e bancos centrais. E o Bitcoin sozinho já tem mais de 100 milhões de usuários também. Tem muita gente usando criptomoeda, seja o Bitcoin ou também essas moedas estáveis, as stablecoins. Você nem precisa gostar de Bitcoin, porque tem gente que tem medo da volatilidade. Pode usar, se você está em país emergente com moeda fraca, tem as stablecoins aí com uma opção de ficar, pelo menos em dólar, uma moeda mais forte. Agora, um aplicativo que explodiu esse ano é o Polymarket. Já ouviu falar? Você tem ideia do que é o Polymarket? Ele é um mercado de previsões. Ele roda na Polygon, que faz parte do ecossistema do Ethereum. Esse mercado de previsões ele ficou muito popular esse ano com as eleições americanas. Por quê? Ele está em blockchain, é descentralizado. Então, existe ali uma expectativa de ele ser menos manipulável, de ele ser mais confiável, por exemplo, uma enquete eleitoral feita por agências que pode ter algum viés, podem até estar querendo dar uma desviada aí nos dados, favorecer algum candidato. Então, quando a gente coloca isso em blockchain, com esses mercados de previsões, as pessoas literalmente apostam, tem dinheiro envolvido. Então ele acaba representando uma forma de enquete, previsão, que tem sido bastante precisa. E o legal é que ele muda também em tempo real. Nesse momento, por exemplo, tá dando aqui no Polymarket, né, a previsão, a chance do Trump em 62,7% e da Kamala em 37,4%. E o legal é que esses mercados de previsões eles são assimétricos. Então, se alguém já tiver, por exemplo, uma probabilidade de 90% ali e você apostar, você vai ganhar muito pouquinho, você vai ganhar só os 10% final a mais. Agora, se for o contrário, você pode multiplicar bastante o valor investido. Então, ele acaba sendo aí como se fosse aposta assimétrica. Quer ver um dado impressionante? Ele está na Apple Store nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 1º de novembro de 2024. Em primeiro lugar na Apple Store, na categoria notícias. As pessoas estão usando o Polymarket como uma maneira de notícia ou previsão. E não é só eleições. Dá para ver ali resultado de jogo, dá para apostar, fazer previsões sobre se o Banco Central vai cortar juros ou não. Qualquer tipo de previsão. Outro segmento que está muito forte, mas ainda tem pouca gente olhando, é o segmento de tokenização de ativos do mercado financeiro tradicional. Em inglês são os chamados Real World Assets, RWA, e está sendo liderado pela BlackRock e outros grandes players do mercado tradicional, além também de players do mercado cripto estão entrando nessa onda. A gente está vendo o mercado financeiro tradicional literalmente se fundindo com blockchain, aplicações em blockchain. A gente já tinha visto vários players, como a própria BlackRock, Fidelity, que são gigantescos, tem trilhões de dólares sob gestão, lançando ETF de Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos. Esses ETFs são maneiras super simples das pessoas usando a própria corretora que eles usam para comprar ações, para comprar Bitcoin e Ethereum. Só que o que muita gente não tinha percebido é que a BlackRock e outros players, como a Franklin Templeton, por exemplo, já iniciaram também outro movimento, que é tokenizar em cima de blockchains como a do Ethereum. No começo desse ano, a BlackRock lançou um fundo chamado Buildle, que já tem mais de 500 milhões de dólares depositados em contratos inteligentes no Ethereum. Basicamente, eles investem nesse fundo em títulos do Tesouro Americano curto prazo, 3 meses a 1 ano, que são os chamados T-bills, que tem muita liquidez. É como se fosse tipo o Tesouro Selic do Brasil, aquele que tem mais liquidez. E o Larry Fink, o próprio CEO da BlackRock, já falou que ele acredita que o futuro é a tokenização de todos os ativos financeiros do mundo. Outro setor que está trazendo novidade é o setor de games em blockchain. Desde que o Vitalik Buterin, o fundador do Ethereum, falou que ele se inspirou para fazer o Ethereum em games, sempre
tem ficado aí uma expectativa. Por que games em blockchain? No caso do próprio Vitalik, ele ficou muito chateado na época que ele jogava o World of Warcraft e a Blizzard, que é a dona do jogo, acabou nerfando o personagem dele, piorou, enfim. Ele sentiu os males de um jogo centralizado, onde você não é dono de verdade do personagem, não é dono do Z, e isso consegue ser melhorado com blockchain, com os NFTs, que são os tokens não fungíveis. Com NFTs você consegue ter literalmente propriedade na internet. Só você consegue provar que aquilo é seu, você que consegue usar itens em um jogo, por exemplo, com a sua carteira cripto. E agora, jogos em blockchain começaram a ficar muito interessantes. Já teve a onda em 2021, lá com os Play to Earn, que o pessoal jogava para ganhar com Axie Infinity, porém ainda era preciso saber operar uma carteira cripto, vários detalhes. Agora tá ficando muito melhor porque já tem jogo disponível em PlayStation, Xbox e PC, e ele roda em cima de blockchain. Esse é o caso do Off the Grid da Gunzilla. Ele é do tipo Battle Royale, é estilo Fortnite. E olha só, ele foi lançado agora em outubro e no primeiro fim de semana ele ficou em primeiro lugar dos que estavam sendo mais acessados na Epic Store, na frente do próprio Fortnite. Então a gente tem um jogo de blockchain com alta resolução, ali com uso de NFTs em tudo, chegando no mainstream. Só para vocês terem ideia, vou colocar um vídeo aqui do Dr. Disrespect, que é famoso aí nos games, jogando o Off the Grid. E esses gráficos ficaram realmente impressionantes. Mais uma prova que as blockchains sim estão escalando. Ela roda no ecossistema do Avalanche. Ele é uma blockchain, uma Layer 1 feita no ecossistema do Avalanche. É uma blockchain própria feita pela Gunzilla. Mais uma novidade do mundo cripto: inteligência artificial. Depois da criação e lançamento do ChatGPT em 2022, explodiu o número de usuários de inteligência artificial. Mas onde que entra as criptomoedas nessa narrativa? Bom, hoje com inteligência artificial, a gente fica na mão desses grandes players. É Google, Facebook, OpenAI, e sempre existe o risco de dar muito poder para empresas, ou mesmo que o governo possa influenciar, censurar essa empresa. Então, assim como existe um dinheiro estatal, que é o Bitcoin, ou o real, o euro, existe uma IA que está nas mãos de grandes empresas, então sujeitas aí, bem mais sujeitas à censura. Existem também IAs descentralizadas. Existem projetos de blockchain que eles mesclam incentivo de blockchain com toda a capacidade de machine learning, de inteligência artificial. Eu estou falando de um projeto que chama Bitenso. Então, ele é um projeto híbrido, na verdade. Ele roda em computadores, servidores comuns, porém, ele tem um incentivo com inteligência artificial. Qualquer um pode usar, qualquer um pode desenvolver machine learning e aplicativos de inteligência artificial de maneira descentralizada e resistentes à censura. Eu vou mostrar aqui o Corcel, que é um parecido com o ChatGPT, só para vocês verem como ele é mais flexível e não é tão travado como o ChatGPT. Vamos colocar aqui no ChatGPT: cria uma imagem do Trump e o Bitcoin. Vamos ver o que o ChatGPT vai fazer. Olha só, aqui está a imagem simbólica representando um empresário. Não, isso aqui não. Em muitos casos ele nem desenha e ainda fala que é contra os direitos autorais. Agora vamos ver no Corcel como que ele faz essa imagem. E a mesma coisa, criar uma imagem do Trump Coin. Olha só, bem melhor, né? Tem muita coisa sendo desenvolvida no mercado de criptomoedas blockchain. Esse mercado ainda está apenas começando. Eu acho que ainda vai ter muita novidade para vir nos próximos meses e próximos anos. Se você quiser acompanhar tudo isso, é só se inscrever aqui no canal, me seguir nas mídias sociais e também a Escola Cripto. Obrigado.